Muito bom dia. Para mim é um grande prazer comparecer a este seminário e participar daquilo que tenho certeza será uma discussão muito frutífera ao longo dos próximos dias e assim contribuir para o debate em curso sobre as opções para a precificação do carbono no Brasil. Meu nome é Maia, trabalho para o PMR do Banco Mundial, que apoia o Brasil com vistas a realizar parte desse trabalho no âmbito da prontidão ou preparação do mercado. Eu vou detalhar o projeto PMR. Na verdade, não vou especificar muitos detalhes, mas me concentrarei nesta apresentação na visão panorâmica global e vou lhes dar uma visão geral das atividades em nível programático, bem como alguns exemplos extraídos de outras geografias, outros países. Antes de entrar nesse ponto, acho que vale a pena lembrar-nos de alguns desdobramentos recentes e muito importantes que se deram no ano passado. Como se sabe, o Acordo de Paris entrou em vigor oficialmente faz poucas semanas apenas, e o Acordo de Paris é muito ímpar, é singular em vários aspectos. Um dos aspectos mais peculiares ou singulares do aspecto é a sua natureza de baixo para cima, ou seja, os países são justamente aqueles que se comprometeram no âmbito de suas NDCs, contribuições nacionais, portanto, e assim se comprometeram a contribuir para o esforço em escala global. Por que isso é importante? Bom, porque ao fazê-lo, o fato é que quase 100 países indicaram que haverá um papel para a precificação do carbono. E hoje sabemos que mais de 40 países e 20 regiões do mundo, mais estados e municípios, já estão atribuindo um preço ao carbono, o que, por sua vez, se traduz em uma cobertura de cerca de 30% das emissões globais. Teremos hoje uma oportunidade de mergulhar mais a fundo em alguns dos desdobramentos mais recentes nessa matéria, hoje à tarde em particular, mas o que é importante ter presente, por enquanto, é que, embora alguns estados, alguns países ainda estejam no estágio de melhorar a sua preparação para o mercado de carbono, ou outros já estão em vias de implementar os instrumentos pertinentes, o fato é que a precificação do carbono surge como um dos elementos cruciais para se alcançarem as metas de mitigação globais. Este mapa apresenta o panorama global e as iniciativas de precificação do carbono em todo o mundo. Se o compararmos e o sobrepusermos frente àquele mapa que mostra as atividades de PMR, primeiro observaremos que não são mapas tão diferentes. Na verdade, o PMR é uma das principais iniciativas que reúne todos os principais atores nessa matéria. Com relação à participação, temos mais de 30 países e mais de 30 países e jurisdições atuando. 13 países são os denominados participantes contribuintes, ou seja, aqueles países que contribuem financeiramente ao Fundo Fiduciário PMR. E depois temos 19 países implementadores. O Brasil se elenca entre estes, a saber, os países implementadores são aqueles que recebem assistência técnica e financeira para avançarem em políticas de mitigação inovadoras, incluindo a Argentina, que aderiu entre os 19 participantes implementadores recentemente, faz um mês apenas, a adesão da Argentina. E depois também interagimos com uma série de outras jurisdições, a saber, os que chamamos de parceiros técnicos, 4 no momento: Califórnia, Quebec, Alberta e o Cazaquistão. Diferentes geografias ou jurisdições que estão em estágio bastante avançado da implementação da precificação do carbono. Alguns vão se lembrar que o PMR foi criado em 2010, criado como resposta direta a uma queda dos mercados de carbono à época. A ideia subjacente está refletida em seus objetivos, que não mudaram desde então. Primeiramente, sobretudo, o PMR oferece financiamento a fundo perdido, um tipo de subvenção aos países para se prepararem para a precificação do carbono. O PMR também se propôs a realizar projetos piloto desses instrumentos e oferece plataforma para inovação, discussão coletiva e temas afins. E, em parte, também consiste em fomentar
a geração de conhecimento nesta área. Por fim, o PMR também é plataforma para se compartilharem discernimentos, conhecimentos entre os países, lições aprendidas dos países que participam da iniciativa, mas também da comunidade internacional mais ampla. Então, saindo agora dos objetivos iniciais para o como, o método, portanto, que é a nossa área de foco e interesse aqui, a precificação do carbono, o apoio para a precificação do carbono pode se fazer mediante, basicamente, 3 vertentes de trabalho. A principal delas são os programas de país, que são presentes em 19 países implementadores, a que me referi há pouco. E depois temos as vertentes de trabalho complementares nas áreas de programas de trabalho técnico e de formulação de política. Ao prestarmos apoio, de um modo geral, o fazemos mediante uma ampla gama de instrumentos, inclusive comércio de emissões e crédito de carbono até atribuição de créditos e offset, ou neutralização. Agora um pouco mais de informações sobre cada uma dessas vertentes de trabalho e o que elas significam na prática. O programa de trabalho em política foi criado no contexto da preparação das NDCs, Contribuições Nacionais, e foi elaborado porque a experiência dos países com PMR mostrou que a análise econômica e política é de fato muito necessária para fins de introdução e desenho de qualquer instrumento de precificação do carbono. A experiência também mostra que a precificação do carbono não pode ser percebida ou vista em isolamento, mas sim no contexto maior dos países com vistas às metas de mitigação de médio e longo prazo. Apesar do programa de trabalho ter sido iniciado como apoio direto ao processo de elaboração das NDCs, o fato é que também observamos que tem havido apoio contínuo e sistemático, que se faz necessário por várias razões. E por isso temos aqui uma vertente de trabalho contínua em andamento no nosso trabalho, que se divide, grosso modo, em 2 áreas. Primeiro, modelagem e trabalho, o apoio analítico. A outra área diz respeito a questões inerentes às interações com a precificação do carbono e políticas setoriais. O apoio prático que oferecemos nessas áreas inclui não só trabalho específico por país, mas também análise programática específica. O programa, ou a vertente de programa técnico, também tem uma meta ou objetivo semelhante. Aqui trata-se da geração do conhecimento em torno daquelas vertentes-chave que mencionei, a saber, sistema de comércio de emissões até precificação do carbono e offset, bem como geração de conhecimento em torno de uma série de componentes técnicos centrais ou chave que permeiam a todos esses instrumentos. Por exemplo, MRV, gestão de dados, bem como obtenção da participação dos atores principais, etc. Nessa área, temos tido uma curva de conhecimento em ampliação, um corpus de conhecimento em franca expansão. Se tiverem interesse, eu os convidaria a examinar o site do PMR, onde toda essa literatura pode ser acessada facilmente. Como disse, a parte central do nosso trabalho é de fato, ou são de fato, os programas de país. Em outras palavras, subvenções no valor de 3, 5 e 8 milhões de dólares americanos a cada país, com vistas a aperfeiçoar a preparação técnica e institucional dos países para a atribuição ou a precificação do carbono. A natureza do trabalho difere de país para país, com base no país e nas prioridades nacionais do mesmo. Aqui pode-se observar que nosso apoio varia desde oferecer análise de política do tipo upstream, a título de apoio que, em última análise, facilita a escolha dos tipos de instrumentos para a precificação do carbono, até apoio em termos de desenho de um instrumento efetivamente, em última instância, até a implementação. Inclui também neste slide uma visão breve do processo, e incluí porque é justamente aqui
onde se encontra o valor do PMR como parceria. Aqui que ele se faz sentir, ou que o valor se faz sentir mais claramente. Quando os países expressam seu interesse de participar ou em participar da iniciativa, há um processo bastante longo, desde esse momento, o estágio do processo, até o estágio em que o país já está em condições de ter uma proposta viável, financiável por nós, o PMR. Ao longo desse processo, o país se beneficia muito dos seus pares, de outros países, ou seja, congêneres externos, bem como especialistas e da comunidade internacional, o que, em última instância, virá a fortalecer a proposta do país propriamente dita. Eu incluí aqui uma visão panorâmica dos nossos programas de país para a América Latina. Não vou entrar nos detalhes especificamente, mas a razão pela qual pareceu-me relevante mencionar isso é que, basicamente, ela ilustra a ampla gama dos diferentes apoios. Como disse, os diferentes países estão em diferentes níveis de preparação. Alguns se concentram mais no trabalho do tipo upstream, que facilite ou viabilize a escolha dos instrumentos para a precificação do carbono. O Brasil seria um bom exemplo dessa categoria ou desse caso. Vimos há pouco alguns detalhes, ouviremos há pouco alguns detalhes a mais sobre esse assunto do Aloísio. E depois dos programas de país, temos conosco um convidado do Chile. Os programas respaldam o desenho de um imposto para o carbono, como no caso do Chile. Alguns exemplos do mundo incluem também apoio ao desenho do imposto para o carbono, sobre o carbono na África do Sul, bem como o SCE a ser implementado em breve na China, Sistema de Comércio de Emissões. Tendo isso presente como plano de fundo, paro por aqui e pergunto se teriam alguma pergunta a essa altura, se as tiverem. Se não tiverem, peço que ou convido-os a examinar o site do PMR, que é uma excelente fonte para informações suplementares nessa matéria. Muito obrigado.